E aí, pessoal, tá tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos, muito prazer. E hoje eu vim falar um pouco sobre relações ecológicas que são cobradas no Enem. Separei aqui as relações que são mais solicitadas na prova. Vale lembrar que relações ecológicas é mais ou menos 40% da prova do Enem, tem muita e muita ecologia. Então eu trouxe alguns conceitos básicos para ajudar você, de forma rápida, a estudar pro Enem. E daquele jeitinho biologia aplicada de ser, usando conceitos e alusões a desenhos animados. E antes de qualquer coisa, não esquece de me seguir lá no Instagram, se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. E, gente, boa sorte nesse Enem. Eu sei que o ano foi complicado, então os dias de glória estão chegando. As relações ecológicas são basicamente quando os indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes interagem entre si no mesmo espaço-tempo. Dentro dessas relações existem as relações intraespecíficas. Essas relações intraespecíficas são de indivíduos da mesma espécie, podendo ser harmônica. Por exemplo, o Simba e Nala. O Simba e a Nala são da mesma espécie e não acontece nenhuma briga por território ou por alimento, não tem perca de nenhum dos lados, os dois se dão bem. Então é uma relação intraespecífica por se tratar de indivíduos da mesma espécie e harmônica, porque não existe nenhuma perca, não existe nenhuma briga e nem nenhum tipo de competição entre os dois. Dentro dessas relações intraespecíficas harmônicas existem a relação de colônia, que é basicamente quando indivíduos da mesma espécie estão unidos fisicamente. Um desses exemplos é na Universidade de Monstro, que é o Terry e o Terry Perry. Eles são irmãos, têm duas cabeças, mas o corpo é ligado nas duas, ou seja, eles não conseguem se separar. Caso eles se separem, vai acontecer a morte de um dos dois indivíduos. Na vida real, podemos dar de exemplo as caravelas portuguesas e as colônias de corais, que são colônias fixas. E nenhum desses indivíduos conseguem viver de forma independente, ou seja, eles conseguem viver apenas juntos. E se acontecer de um tentar viver de forma independente, acaba gerando a morte de toda a colônia. Então, resumidamente, essa é uma relação harmônica porque eles trabalham juntos para garantir o sucesso e eles não conseguem viver de forma isolada. Bom, saindo um pouco das colônias e indo para a sociedade, que também é uma relação intraespecífica harmônica, a sociedade é um pouco mais organizada. Os indivíduos trabalham entre si de forma cooperativa, porém, eles não estão ligados fisicamente. Eles estão trabalhando em prol da sociedade, em prol do bem-estar de todos. Então, basicamente, sociedade é quando indivíduos da mesma espécie trabalham de forma cooperativa em prol do grupo, ou seja, eles têm um trabalho totalmente organizado. Quando a gente fala sociedade de formigas, a gente pode usar totalmente o Vida de Inseto como exemplo. Então lá sempre tem um líder, que no caso é a rainha. Essa rainha no final do filme acaba passando a coroa para a princesa Ata, que fica responsável para ser a líder lá do grupo. Então a sociedade sempre tem um líder. E também temos as operárias, que são as outras formigas, como o Flick e as outras formiguinhas. Vale lembrar que é tudo de forma democrática, então elas trabalham em prol da rainha, a pedido da rainha. E todo mundo trabalha com o único objetivo. No filme, eles estão pegando comida não só para eles, mas também para os gafanhotos. Isso também é uma relação ecológica desarmônica, que eu vou falar lá no finalzinho. Mas basicamente, a segunda relação harmônica, que é bem cobrada no Enem, é a relação de sociedade. Ainda dentro dessas relações intraespecíficas, ou seja, de indivíduos da mesma espécie, também temos as relações desarmônicas, ou seja, indivíduos da mesma espécie que brigam por território ou por comida. Que podemos dar de exemplo ainda no filme Rei Leão, o Scar e o Mufasa. O Scar e o Mufasa são da mesma espécie, então é uma relação de competição intraespecífica, ou seja, de indivíduos da mesma espécie. Quando o indivíduo acaba perdendo algo, é uma relação desarmônica, porque um sempre acaba perdendo. E aí, temos as relações interespecíficas, ou seja, de indivíduos de espécies diferentes. Porém, essa também pode ser positiva ou negativa, harmônica ou desarmônica. As relações positivas podemos citar o Timão e o Pumba. O Timão e o Pumba são de espécies diferentes, porém, eles vivem em harmonia, não existe nenhuma briga por território, nem nada, eles vivem junto no mesmo espaço-tempo, mas não acontece nenhuma perca de nenhum dos lados, eles são amigos, então é uma relação positiva. E aí, dentro dessas relações positivas, temos o comensalismo, que é quando duas espécies diferentes interagem entre si, uma espécie acaba ganhando algo, mas a outra não.
Porém, a outra que não ganha nada sai indiferente na causa, porque ela não perde e nem ganha. Eu vou dar um exemplo ainda no Vida de Inseto. Quando o Flick sai lá do formigueiro atrás dos insetos guerreiros para conseguir derrotar os gafanhotos, ele encontra vários animais de circo, levam eles até o formigueiro, e lá esses insetos se propõem a ajudar o Flick a derrotar os gafanhotos. Ou seja, quem vai sair ganhando nessa interação são as formigas. As formigas vão conseguir se livrar do gafanhoto. Porém, os insetos guerreiros não vão se beneficiar com nada, mas também não vai perder nada. Eles vão ajudar e de lá eles conseguem viver de forma independente. Ou seja, eles se ajudam, porém ambos conseguem viver de forma independente. Muitas pessoas usam esse conceito de comensalismo para falar apenas de comida. Um exemplo, na vida real, quando um leão ou uma leoa atacam uma zebra, ele se alimenta dessa zebra e depois a zebra é jogada lá, o resto de comida, a carcaça do animal. E aí, as hienas chegam lá e se alimentam do resto de comida dos leões. As hienas estão sendo beneficiadas com essa interação, porque eles estão se alimentando, porém é indiferente para os leões, eles estão abandonando lá a comida, então é indiferente para eles. Então muitas pessoas usam essa relação de comensalismo para falar apenas sobre comida. Ainda nessas relações positivas, temos a relação de mutualismo, que é quando indivíduos de espécies diferentes interagem entre si e acabam se ajudando. O mais cobrado no Enem, o que mais caiu nas últimas provas, foi o mutualismo facultativo, que é quando os indivíduos vivem e se ajudam entre si, porém conseguem viver de forma independente. Eles não precisam daquele indivíduo para viver para sempre. Um exemplo disso é as anêmonas do mar e os peixes palhaços. Lá no início do filme do Procurando Nemo, a gente percebe que o pai do Nemo, Marlin, pede pro Nemo se esfregar na anêmona, se escovar na anêmona, para conseguir criar aquela mucosa. E aí existe uma troca de favor. As anêmonas do mar fornecem abrigo pro peixe palhaço, ou seja, lá dentro das anêmonas os predadores não conseguem atacar o peixe palhaço. Em troca, os peixes palhaços acabam deixando um restinho de alimento lá dentro. Então, quando eles saem para se alimentar, acabam voltando com alguns resíduos, alguns alimentos que acabam caindo lá dentro e as anêmonas se alimentam disso. E é um mutualismo facultativo. Por quê? Porque os dois conseguem viver de forma independente. O peixe palhaço consegue viver fora da anêmona e a anêmona consegue viver longe do peixe palhaço. Obviamente, com os dois vivendo juntos, a relação fica muito melhor e muito mais fácil lá de sobreviver lá nos corais. Só para finalizar, nas relações interespecíficas, ou seja, de indivíduos de espécies diferentes, também temos as relações harmônicas, que existe a de esclavagismo, que é quando o indivíduo aproveita do trabalho do outro. Um exemplo disso, que é basicamente toda a história do filme Vida de Inseto, lá temos os gafanhotos que se aproveitam da formiga. Então, todo ano as formigas são obrigadas a pegar comida não só para elas, como também para os gafanhotos. Essa é uma relação desarmônica. Por quê? Porque os gafanhotos saem ganhando e as formigas saem perdendo. Elas perdem muito tempo pegando comida para os dois. É uma relação de esclavagismo, porque o indivíduo, que é os gafanhotos, uma espécie, que é os gafanhotos, estão se aproveitando do trabalho de outro indivíduo, que são as formigas. É uma relação negativa, porque uma das partes sai perdendo. E para finalizar, uma relação muito fácil, que é a relação de predatismo, que é quando um indivíduo, um organismo de uma espécie, mata e se alimenta de outra espécie. Por exemplo, no filme Procurando Nemo, quando a coral ela é morta e acaba com a infância de todo mundo, um peixe barracuda acaba matando e se alimentando da coral. Essa é uma relação de predatismo, duas espécies diferentes. Enquanto um peixe barracuda tá matando e se alimentando da espécie da coral, que é um peixe palhaço. Então é isso, eu espero de verdade que eu tenha ajudado todos vocês. Não deixe de me seguir lá no Instagram, lá eu falo muito, posto muitas coisas de biologia.